Olá, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês que acompanham o nosso trabalho aqui no YouTube e também no Quai. A pergunta que eu faço nesse vídeo é a seguinte: Deus é realmente vingativo? A gente percebe que muitos evangélicos gravam vídeos e ditam mensagens afirmando que Deus ele é vingativo, que ele se vinga das pessoas. Existem aí vários vídeos com o título de Deus não se zomba. Aí citam John Lennon, citam várias pessoas que, segundo eles, em um determinado momento da sua vida, zombaram ali de Deus e tiveram a sua punição, tiveram aquilo que eles mereciam, tá? Então eu fico me perguntando, será que Deus realmente é vingativo? Será que os tiros que João Lennon levou daquele fã que era obcecado por ele, foi Deus quem mandou aquele camarada atirar em John Lennon? Não é verdade? Tantos outros, por exemplo, Cazuza, que fumou, dizem que em um determinado show ele fumou um cigarro de maconha e deu uma tragada, né, jogou a fumaça e falou: Jesus, isso aqui é para você. Né? E Cazuza morreu vítima de AIDS, e tantas outras pessoas que usadas como pano de fundo para essa afirmação de que sim, Deus ele é vingativo, tá? Então, se a gente pegar cada evento de cada pessoa que é descrita ali naquele contexto, a gente percebe que Deus em nenhum momento está presente naqueles eventos. Desde o princípio do mundo, quando Deus criou o homem, Deus criou leis, porque aquele que cria estabelece normas. Deus criou leis, criou normas e ensinou, mostrou que se aquelas normas, aquelas leis fossem obedecidas, aquelas pessoas teriam bênção, teriam longevidade, seriam pessoas abençoadas e prósperas na terra. Porém, se elas quebrassem aquelas leis, aqueles mandamentos, elas receberiam a retribuição da sua ação. Existe uma lei da ação-reação, que é uma lei tanto física como espiritual, tá bom? Então, quando nós tomamos uma decisão errada e recebemos a punição daquela decisão, a gente não pode culpar Deus, colocar em Deus a responsabilidade de algo que eu quem busquei, de algo que eu quem plantei. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Gálatas que Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem planta, ele colhe. Por quê? Porque Deus estabelece leis. Quando essas leis são quebradas, há uma punição para a quebra daquela lei. Porque, como eu falei no princípio, quem cria estabelece normas. Porém, Deus não é o causador ativo das consequências, certo? Mas ao livre-arbítrio do homem, certo? Que ele usa e ele comete uma infração, ele comete um delito, ok? E ele vai ser retribuído de acordo com aquele delito que ele cometeu. Então, a gente vê muitas pessoas pregando a vingança de Deus, que Deus é vingativo, que as pessoas não podem falar nada sobre Deus, que ele vai se vingar, né? Jesus, ele disse que todo pecado, toda blasfêmia que alguém falasse contra o Filho do Homem, e Jesus é Deus, ok? Seria perdoado. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. Então, hoje as pessoas falam atrocidades. Por exemplo, o Boechat também, né, o jornalista Boechat, que zombava de Deus, zombava dos cristãos, zombava das histórias bíblicas, né? E, infelizmente, aquele helicóptero que vinha com ele caiu por cima dele, né? E ele morreu carbonizado. Então, muitos também disseram que ali era Deus se vingando de Boechat por ele ter falado aquelas coisas, né? Então, infelizmente, irmãos, muitos evangélicos, eles fazem aí uma interpretação, eles trazem uma ideia totalmente errônea a respeito dessa questão, tá bom? Deus, ele não é vingativo no sentido de tudo o que eu fizer contra Deus, a pessoa dele, ele vai me retribuir com o mal. Não. Eu quem busco o mal a partir do momento que eu tomo escolhas na minha vida para o mal, certo? Quando eu decido, por exemplo, assaltar alguém,
e eu sou morto num assalto. Foi Deus que me mandou assaltar? Então são coisas que não têm cabimento. Tá bom, meus irmãos? Textos como esse de Gálatas que eu citei, textos onde Deus disse que a gente não deveria, como é que se diz, se vingar de ninguém, porque a vingança era dele e ele ia retribuir aquele fato no seu tempo. Mas isso é de acordo com as leis que o próprio Deus estabeleceu. Não é que tudo que uma pessoa faz ou que ela fala a respeito de Deus e acontece uma coisa ali depois que ela fala aquilo, e seja Deus, seja diretamente Deus que esteja ali, como é que se diz, atuando de forma ativa naquele processo, ok? Então, o que levou à morte de Cazuza foi a promiscuidade dele, ok, meus irmãos? A questão do Boechat foi uma fatalidade. A questão do John Lennon foi uma fatalidade. Tantas outras fatalidades que já aconteceu e os cristãos, por falta de sabedoria, muitas vezes, de conhecimento, acabam aí pintando um Deus vingativo, um Deus que está cheio de ódio, um Deus que você não pode falar nada que ele está te retribuindo, tá bom? Com o mal, não é verdade? Então eu acredito que Deus ele não é vingativo. João disse que Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Agora, seu filho. Agora, infelizmente, há leis que, quando são quebradas, tem ali uma recompensa. Tá bom, meus irmãos? Que a lei da ação-reação é uma lei tanto física como também espiritual. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, querendo o nosso Deus.